e reação. Capítulo 5. Almas enfermiças. Fim do repouso a que nos dedicáramos, Silas, por inspiração do dirigente da casa, veio convidar-nos a rápido passeio pelos arredores. Druso, aliás, com semelhante lembrete, atendia-nos ao propósito de algo estudar sobre os princípios de causa e efeito nas criaturas recém-desencarnadas. Sabíamos que a morte do corpo denso era sempre o primeiro passo para a colheita da vida, e por isso não ignorávamos que o ambiente era dos mais favoráveis à nossa investigação construtiva, porque o imenso umbral, a saída do campo terrestre, vive repleto de homens e mulheres que vararam a grande fronteira em plena conexão com a experiência carnal. Hilário e eu, alegremente, pusemos-nos no encalço do companheiro, que, transpondo conosco o largo portão de acesso ao exterior, nos disse bem-humorado, de certo ciente de nossos objetivos. Sem qualquer dúvida para nós, que voltamos recentemente da Terra, as províncias infernais, muito mais do que as celestes, são adequadas às nossas pesquisas sobre a lei de causa e efeito, uma vez que o crime e a expiação, o desequilíbrio e a dor, fazem de nossos conhecimentos mais simples nas lides cotidianas, ao passo que a glória e o regozijo angélicos representam estados superiores de consciência que nos transcendem a compreensão. E espraiando o olhar pelos quadros tristes em derredor, acrescentou, reconduzindo a frase à comovente inflexão: estamos psiquicamente mais perto do mal e do sofrimento. Em razão disso, entendemos, sem qualquer discrepância, os problemas aflitivos que se multiplicam aqui. À medida que nos afastávamos, empreendíamos mais vasta penetração na sombra densa, a espessar-se, cada vez mais alumiada, porém, aqui e ali, por tochas mortiças, como se a luz, nos sítios em torno, lutasse terrivelmente para nutrir-se e sobreviver. Soluços e gritos, imprecações e blasfêmias emergiam da treva. Compreendemos de relance que o espaço ocupado pela instituição era de forma retangular e que o terreno sob nosso exame se lhe localizava a retaguarda, à maneira de enorme povoação extramuros. Percebendo-nos a curiosidade e o interesse, o assistente veio ao encontro de nossas indagações, explicando. Achamo-nos efetivamente na zona posterior ao nosso instituto, em larga faixa superlotada de espíritos conturbados e sofredores. Hilário, que não se via menos surpreendido que eu, observou sem rebuços. Mas toda essa gente parece relegada à intempérie. Não seria razoável que a mansão se estendesse, abarcando-a com seu amparo e defendendo-a com seus muros? Logicamente, respondeu Silas sem se alterar. Esse plano é o mais desejável. Entretanto, estamos à frente de compacta multidão de almas em reajuste. Este imenso conglomerado de criaturas, sem o corpo de carne, começou num grupo de seres desencarnados que chamavam pelo socorro da mansão, sem os necessários requisitos para recolher-se à assistência. Firme na execução do programa que lhe assiste, nossa casa não lhes podia abrir as portas de imediato, em face do desespero e da revolta em que se compraz. Mas também não desdenhava a possibilidade de prestar-lhe a ajuda possível, fora do campo de ação em que vive sediada. Iniciou-se dessa forma a presente organização, que contra a nossa vontade é um abismo de sofrimento. Aqui se reúnem de maneira indiscriminada milhares de entidades vítimas dos seus pensamentos desvairados e sombrios. Quando superam a crise de perturbação
ou de angústia de que são portadoras, o que pode perdurar por dias, meses ou anos, são trazidas à nossa instituição, que tanto quanto possível evita abrir-se às consciências ainda positivamente encravadas na revolta sistemática. Talvez porque evocássemos em silêncio os episódios da véspera, lembrando os desencarnados acolhidos no grande asilo, nosso companheiro acrescentou: vocês ontem acompanharam o socorro prestado a um irmão infeliz, ser viciado nas trevas, e viram a chegada de sofredores arrebatados à carne em libertação recentíssima. Contudo, entre os beneficiados, viram espíritos inconscientes e devedores, mas não insensatos e rebelados. Depois da observação, que de alguma sorte nos asserenava a mente inquieta, Hilário indagou: e este ambiente assim tumultuado pelo infortúnio conta com o amparo de que necessita? Sim, aclarou nosso amigo. Muitas criaturas recuperadas na mansão aceitam aqui preciosas tarefas de auxílio, incumbindo-se da assistência fraterna em largos setores dessa região torturada. Melhoradas, lá, trazem para aqui as bênçãos recolhidas, transformando-se em valioso elemento de serviço de ligação. Com a ajuda delas, a administração do nosso Instituto atende a milhares de consciências necessitadas e sabe com segurança quais os irmãos sofredores que se fazem dignos de acesso à nossa casa, após a transformação gradual a que se ajustam, espalhando-se nos campos de sombra em pequenos santuários domésticos. Aqui continuam a própria restauração, aprendendo e servindo. Entretanto, continuou Hilário curioso, tão infortunada colônia de almas em desajuste não sofrerá o domínio das inteligências perversas, quais as que vimos ontem no lado oposto a estes sítios? Sim, os assaltos dessa ordem são aqui constantes e inevitáveis, principalmente em torno das entidades que largaram cúmplices bestializados em antros infernais ou em núcleos de atividades terrestres. Em tais casos, as vítimas de semelhantes feras humanas desencarnadas padecem longos e irreparáveis suplícios, por meio da fascinação hipnótica que muitos gênios do mal são cultores exímios. E depois de ligeira pausa, Silas acentuou: são estes alguns dos fenômenos de flagelação compreensível que alguns místicos do mundo em desdobramento mediúnico, no reino das trevas, classificaram como vastação purificadora. Para eles, as almas culpadas depois da morte experimentam horríveis torturas por parte dos demônios aclimatados nas sombras. As informações do assistente, casadas aos gemidos e lamentos que ouvíamos sem cessar, impunha-nos desagradável impressão. Foi por isso, talvez, que Hilário, penosamente tocado pelos gritos em torno, interrogou surpreendido: mas por que diz você flagelação compreensível? E num desabafo: acha justo que tanta gente aqui se aglutine em semelhante desolação? Silas sorriu triste e obtemperou: compreendo-lhe o pesar. Indiscutivelmente, tanta dor reunida não seria justa se não viesse de quantos preferiram no mundo o trato diário com a injustiça. Não é claro, porém, que todos venhamos a colher o fruto da plantação que nos pertence? Na mesma leira de terra dadivosa e neutra, quem acalenta a urtiga recolhe a urtiga que fere, e quem protege o jardim tem a flor que perfuma. O solo da vida é idêntico para nós. Não encontraremos aqui, neste imenso palco de angústia, almas simples e inocentes, mas sim
criaturas que abusam da inteligência e do poder, e que, voluntariamente surdas à prudência, se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão, fazendo-se temporariamente presas das criações mentais, insensatas e monstruosas que para si mesmas teceram. Nossa conversação foi interrompida de imediato à frente de pequena casa, a confundir-se com um nevoeiro, de cujo interior brotava reconfortante jorro de luz. Cães enormes que podíamos divisar cá fora, na faixa de claridade bruxuleante, ganiam de estranho modo, sentindo-nos a presença. De súbito, um companheiro de alto porte e rude aspecto apareceu e saudou-nos da diminuta cancela que nos separava do limiar, abrindo-nos passagem. Silas nos apresentou alegremente. Era Orzil, um dos guardas da mansão em serviço nas sombras. A breves instantes, achávamos-nos na intimidade de pouso tépido. Aos ralhos do guardião, 2 dos 6 grandes cães acomodaram-se junto de nós, deitando-se-nos aos pés. Orzil era de constituição agigantada, figurando-se-nos um urso em forma humana. No espelho dos olhos límpidos mostrava sinceridade e devotamento. Tive a nítida ideia de que éramos defrontados por um penitenciário confesso, a caminho de segura regeneração. Na sala estreita e simples, alinhavam-se alguns bancos e acima deles salientava-se um nicho ovalado, em cujo bojo havia uma cruz tosca, alumiada por uma candeia estruturada em forma de concha. Afastou-se Orzil para sossegar os grandes animais menos domesticados no interior da choupana, e, enquanto isso, o assistente informou-nos. É um amigo de cultura ainda escassa que se comprometeu em delitos lamentáveis no mundo. Sofreu muito sob o império de antigos adversários, mas presentemente, após longo estágio na mansão, vem prestando valioso concurso nesta vasta região em que o desespero se refugia. É ajudado, ajudando. É servindo com desinteresse e devoção fraternal. Não somente se reeduca, como também suavizará o campo da nova existência que o aguarda na esfera carnal pelas simpatias que vem atraindo em seu favor. Vive só? Perguntei, mal sopitando a curiosidade. Dedica-se a meditações e estudos de natureza pessoal, comentou Silas paciente. Mas, como acontece a muitos outros auxiliares, tem consigo algumas celas ocupadas por entidades em tratamento, prestes a serem recebidas em nossa instituição. Nesse ponto do entendimento, Orzil voltou até nós e o assistente interpelou com bondade. Como passamos de serviço? Muito trabalho, chefe, respondeu ele humilde. A tempestade de ontem trouxe imensa devastação. Creio ter havido muito sofrimento nos pântanos. Percebendo que se referia aos princípios abismais em que se debatiam milhares de almas infelizes e conturbadas, Hilário perguntou: E não será possível atingir semelhantes lugares para aliviar a quem padece? Nosso novo amigo esboçou dolorosa cara tonha de tristeza e resignação, ajuntando: Impossível. Como quem se punha em socorro do companheiro, Silas aduziu: Os que se agitam nestas furnas jazem de modo geral, quase sempre extremamente revoltados, e na insânia que se entregam, fazem-se verdadeiros demônios de insensatez. É necessário se disponham a conformação clara e pacífica para que, ainda mesmo semi-inconscientes, consigam acolher com proveito o auxílio que se lhe estende aos corações. E
como se quisesse passar a demonstração do que asseverava, convidou-nos a inspecionar as celas próximas. Quantos doentes agora internados? Orzil, atencioso, respondeu sem titubear. Temos 3 amigos em franca situação de inconsciência. Depois de alguns passos, ouvimos gritaria estentórica. As acomodações reservadas aos enfermos jaziam ao fundo, à maneira de largos boxes de confortável cavalariça. Essa é a figura mais adequada à nossa tarefa descritiva, porque a construção em si denunciava rusticidade e segurança, naturalmente adstrita aos objetivos de contenção. À medida que nos acercávamos do refúgio desagradável, o odor nos afetava as narinas. Respondendo-nos à inquirição íntima, o assistente salientou: Vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhe vibram no âmago do ser. E esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato, de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza em que se expressam. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. Sim, confirmamos Hilário e eu, simultaneamente. Entretanto, o cheiro alarmante de carne em decomposição era para nós ali um acontecimento excepcional. Silas percebeu-nos a estranheza e endereçou o interrogativo olhar ao encarregado daquele oratório de purgação, o qual informou presto. Temos conosco o irmão Corsino, cujo pensamento continua enrodilhado ao corpo sepulto, de maneira total, enredado à lembrança dos abusos a que se entregou na carne, ainda não conseguiu desvencilhar-se da lembrança daquilo que foi, trazendo a imagem do próprio cadáver à tona de todas as suas recordações. Silas não teceu qualquer comentário novo, porque atingimos de chofre o primeiro abrigo, cuja porta gradeada nos deixava contemplar, lá dentro, um homem envelhecido de cabeça pendida entre as mãos e aclamar: Chame meus filhos, chame meus filhos. E o nosso irmão Veiga, disse Orzil, prestimoso, mantém fixa a ideia na herança que perdeu ao desencarnar, vasta quantidade de ouro e bens que passou à propriedade dos filhos, 3 rapazes que concorrem no mundo ao melhor e maior quinhão, prevalecendo-se para isso de juízes venais e rábulas inconsequentes. Acostados agora aos varais da porta, Silas recomendou-nos observar com atenção mais detida o ambiente que formava a psicosfera do enfermo. Efetivamente, de minha parte, percebi quadros que surgiam e desapareciam, fugazes semelhantes a figurações efêmeras que se desprendem, silenciosas, dos fogos de artifício. Desses painéis se avivavam e se apagavam ao mesmo tempo, transpareciam 3 jovens, cujas imagens passageiras vagueavam entre documentos esparsos, cédulas e cofres refertos de valores, como que pincelados no ar com tinta tenuíssima que se adelgaçava e se recompunha sucessivamente. Compreendi que registrávamos as formas pensamentos criadas pela reminiscência do nosso amigo, que, de certo, na situação em que nos se apresentava, não podia, de momento, senão viver o seu drama íntimo, tal a insistência da fixação mental em que se encarcerava. Amparado, evidentemente, pelas vibrações de auxílio que o assistente lhe enviava, segundo percebi, esfregou os olhos como quem buscava liberar-se de garoa imperceptível e assinalou-nos a presença. Avançou de um salto para nós e, apoiando-se nas grades que nos separavam, gritou dementado: Quem sois? Juízes? Juízes?
e derramou-se em lamúrias que nos tocavam o coração. Lutei por 25 anos para reaver a herança que me cabia por morte dos meus avós. E quando a vi nas mãos, a morte me arrebatou ao corpo sem piedade. Não me resignei a essa injunção e permaneci em minha velha casa. Desejava pelo menos acompanhar a partilha do espólio que me interessava. Mas meus rapazes amaldiçoaram-me a influência, impondo-me a cada passo frases venenosas e hostis. Não satisfeitos com as agressões mentais que me infligiam, começaram a perseguir minha segunda esposa, que lhes foi mãe em vez de madrasta, administrando-lhe tóxicos por medicação inocente, até que a pobrezinha foi internada numa casa de loucos, sem esperança de recuperação. Tudo por causa do nosso rico dinheiro que os malandros querem pilhar. Diante de tal injustiça, pensei suplicar o favor dos seus que povoam as trevas, porque somente os gênios do mal devem ser os fiéis executores da grande vingança. Tentou enxugar as lágrimas de desespero e acrescentou: Dizei-me, por que motivo terei alimentado infelizes ladrões, julgando acariciar filhos de minha alma? Casei-me quando moço, acalentando sonhos de amor, e gerei espinheiros de ódio. E como a voz de Silas se fez ouvir rogando calma, o infortunado vociferou desabrido: Nunca, nunca perdoarei. Recorri aos infernos, sabendo que os santos me aconselhariam conformidade e sacrifício. Quero que os demônios torturem meus filhos, tanto quanto meus filhos me torturaram. Transformando o choro convulso em gargalhadas estridentes, passou a bradar: Meu dinheiro, exijo meu dinheiro. O assistente voltou-se para o Orzil e considerou compadecido. Sim, por agora a situação de nosso amigo é demasiado complexa. Não pode ausentar-se da grade sem prejuízo. Deixamos o doente imprecando contra nós de punhos cerrados e abeirando-nos de outra cela. Ante a palavra de Sila, que nos recomendava observar o quadro em foco, fitamos um novo enfermo, um homem profundamente triste, sentado ao fundo da prisão, de cabeça pendida entre as mãos e de olhos fixos em parede próxima. Seguindo-lhe a atenção no ponto em que concentrava os seus raios visuais, a modo de espelho invisível, retratando-lhe o próprio pensamento, vimos larga tela viva em que se destacava enlugarada rua de grande cidade, e na rua conseguimos distingui-lo no volante de um carro, perseguindo um transeunte bêbado até matá-lo sem compaixão. Achávamo-nos diante de um homicida preso a constrangedores quadros mentais, que o encerravam em punitivas recordações. Notava-se-lhe a intraduzível angústia entre o remorso e o arrependimento. A leve chamada de Silas despertou como fera roubada a quietação do sono. Instintivamente, precipitou-se sobre nós, num salto espetaculoso que enxovia, conteve e bramiu. Não há testemunhas, não há testemunhas. Não fui eu quem atropelou o infeliz, não obstante o odiasse com razão. Que pretendem de mim? Denunciar-me? Covardes! Espreitavam então a rua morta? Não respondemos. Silas, após fitá-lo compadecido, falou: Deixemo-lo. Está completamente enleado às recordações do crime que cometeu, crendo continuar, depois da morte, a escarnecer da justiça. Hilário, estupefato, interferiu, ponderando. Naquele doente que vimos, cercado pela figura de 3 mancebos, e neste companheiro que contempla uma cena de morte, nosso amigo apreendeu-lhe o pensamento e completou-lhe a anotação asseverando: Vimos 2 irmãos infelizes, vivendo entre as imagens mantidas por eles mesmos, por meio da força mental com que as alimentam. Nesse instante,
alcançávamos o terceiro cubículo, em que um homem feridento esvurmava as feias chagas usando as próprias unhas. A atmosfera francamente pestilencial exigia enorme disciplina contra a eclosão de nossas náuseas. Assinalando-nos a presença, avançou para nós, clamando amargamente: compadecei-vos de mim, sois médicos? Atendei-me, por amor de Deus, vede os detritos em que me apoio. Voltei-me de imediato para o chão, seguindo-lhe os gestos, e notei efetivamente que o mísero se movimentava num montão de sujeira, coberto por filetes de sangue podre. Somente depois de mais ampla atenção averiguei que o quadro repugnante era constituído pelas emanações mentais do companheiro infeliz sob nossos olhos. Doutores, continuou ele em tom de súplica, há quem diga que roubei dos outros a fim de satisfazer meus vícios no alcoice que eu frequentava. Mas é mentira, é mentira. Juro-vos que morava no bordel por espírito de caridade. As mulheres desditosas requeriam defesa. Auxiliei-as quanto pude. Ainda assim, adquiri junto delas a enfermidade que me aniquilou o corpo físico e que ainda me empesta a respiração, convertendo-se aqui em meu próprio hálito. Socorrei-me por quem sois, socorrei-me por quem sois. A repetição dos rogos, contudo, derramava-se em tom imperativo, como se as palavras humildes do petitório fossem apenas o disfarce de uma ordem tiranizante. O assistente convidou-nos à retirada e explicou: és um antigo e inveterado gozador que despendeu em prazeres inúteis largos recursos que lhe não pertenciam. Por muito tempo ainda a mente dele oscilará entre a irritação e o desencanto, nutrindo o ambiente horrível de que se fez o fulcro desequilibrado. De regresso ao tugúrio de Orsil, perguntei sem preâmbulos: nossos irmãos doentes, desse modo, estarão segregados até que se renovem? Perfeitamente, aclarou Silas bondoso. E que devem fazer para atingir a melhora necessária? Indagou Hilário com insofreável assombro. Nosso amigo sorriu e obtemperou. O problema é de natureza mental. Modifiquem as próprias ideias e modificar-se-ão. Entregou-se a ligeira pausa, mostrou novo brilho no olhar percussiente e acentuou com segurança. Isso, porém, não é tão fácil. Consagram-se vocês presentemente a estudos especiais dos princípios de causa e efeito. Fique, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. Libertam-nos quando se enraizam no bem que sintetiza as leis divinas, e encarceram-nos quando se firmam no mal que nos expressa a delinquência responsável, enleando-nos, por essa razão, ao visco sutil da culpa. Afirma velho aforismo popular na terra que o criminoso volta ao local do crime. Daqui, podemos asseverar que, mesmo desfrutando a possibilidade de ausentar-se da paisagem do crime, o pensamento do criminoso está preso ao ambiente e à própria substância da falta cometida. E reparando em nossa perplexidade, acrescentou: recordemos ainda o pensamento atuando à feição de onda, com velocidade muito superior à da luz, e lembremo-nos de que toda mente é dínamo gerador de força criativa. Ora, sabendo que o bem é a expansão da luz e que o mal é a condensação da sombra, quando nos transviamos na crueldade para com os outros, nossos pensamentos, ondas de energia sutil, de passagem pelos lugares e criaturas, situações e coisas que nos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmos, em circuito fechado, e trazem-nos assim de volta as sensações desagradáveis, auridas ao contato de nossas obras infelizes. Estudamos 3 tipos de almas que deixaram
na existência última, somente quadros tristes e lamentáveis, nos quais não dispõe de atenuantes que lhes empalideçam as faltas indiscutíveis. Os filhos do nosso amigo, que sofre a fixação de usura, não receberam dele quaisquer recursos de educação dignificante que os habilitem a ajudá-lo, quando visitados pelas ondas do pensamento paternal, que voltam ao centro de origem, carregadas pelos princípios mentais de ódio e egoísmos dos jovens litigantes. Nosso irmão, que padece a fixação de remorso, não tendo expiado nos cárceres da justiça humana o crime que perpetuou deliberadamente, recolhe de retorno as ondas de pensamento que emite, sem qualquer auxílio que lhe amenize o arrependimento doloroso. E o nosso companheiro, que se detém no vício, reabsorve as ondas de seu próprio campo mental, acumuladas de fatores deprimentes, que a elas se incorporam nos lugares por onde passam, reconstituídas a ele mesmo com multiplicados elementos de corrupção. Diante de nosso espanto, o assistente inquiriu: compreenderam? Sim, havíamos entendido. Sob forte emoção, Hilário considerou: agora percebo com mais clareza o benefício concreto da oração e da piedade, da simpatia e do socorro que na terra deveríamos dispensar sinceramente aos chamados mortos. Sim, sim, respondeu Silas prestimoso. Todos estamos ligados uns aos outros, na carne e fora da carne, e achamo-nos livres ou prisioneiros no campo da experiência, segundo as nossas obras, por meio dos vínculos de nossa vida mental. O bem é a luz que liberta, o mal é a treva que aprisiona. Estudando as leis do destino, é preciso atentar para semelhantes realidades indefectíveis e eternas. Calamo-nos, preocupados e meditativos. Em razão disso, nosso regresso à mansão, depois de breve repouso na choupana de Orsil, foi consagrado à meditação e ao silêncio acerca das preciosas lições colhidas.